Doutor Me Consulta já está de volta aqui pela telinha da Band. Bom, gente, agora o Doutor Me Consulta tem a satisfação em receber o oftalmologista e especialista em retina, o Dr. Eduardo von Weiderbach. Tudo bom, doutor? Tudo certo, Kelly. É um prazer estar aqui com vocês. Fico muito feliz. Satisfação é toda nossa, inclusive o Dr. Eduardo, ele é oftalmologista da Clia Mais, que é parceiro aqui do nosso programa Doutor Me Consulta e está aqui para nos esclarecer a respeito do derrame ocular, não é isso, doutor? Exatamente. O derrame ocular é um acometimento do olho que é bem comum, né? As pessoas geralmente acordam e já notam um vermelho acentuado, de uma forma bem brilhante e bem localizada. E isso assusta o paciente, né? Doutor, como identificar que a pessoa está tendo um derrame ocular ou apenas uma alergia, né? Porque acontece também de, às vezes, você aparecer algum tipo de vermelhidão no seu olho, mas não necessariamente ser um derrame. Exatamente. Hoje em dia é muito comum os pacientes terem sintomas irritativos nos olhos. Por conta da pandemia, a gente tem utilizado muito as telas, os computadores, os celulares, e isso de fato tem dado mais sintomas dos pacientes, né? Pacientes com lacrimejamento, vermelhidão, mas seria uma vermelhidão mais difusa no olho e causaria desconforto crônico, né? De maneira crônica. E esse derrame ocular, o derrame se remete a um sangramento. Então seria um sangramento agudo na superfície do olho, principalmente ele acontece entre a conjuntiva e a esclera. É uma membrana que envolve o olho e o sangramento acontece embaixo, porque tem vasos sanguíneos muito pequenos, muito finos, e algumas coisas que a gente pode passar, algumas situações, como uma pressão alta, né? O paciente tem pressão alta, ou o paciente toma algum remédio anticoagulante, ou mesmo teve alguma crise de alergia, coçou muito os olhos, ou o paciente teve uma crise de vômito, qualquer uma dessas situações poderiam causar esse derrame ocular, esse sangramento na superfície do olho. Porém, o derrame, como se remete a sangramento, nos olhos pode acontecer sangramento interno do olho, que seria algo diferente. Esse sangramento interno daria outros sintomas. O principal é a baixa da acuidade visual, da visão do paciente, ao contrário do derrame ocular, que não causa a piora da visão, e nem sintomas de lacrimejamento ou dor ocular. Doutor, e quando a pessoa identifica que de fato ela está tendo um derrame ocular, né? O que deve ser feito? O paciente que notar esse derrame ou mesmo ser avisado por alguém, olha, seu olho está vermelho, está bem vermelho nessa localização, a primeira coisa que a gente sempre orienta é procurar um atendimento oftalmológico, né, com o médico oftalmologista, e para fazer o exame oftalmológico completo e ver se de fato esse sangramento é superficial e dar o tratamento que for necessário. A gente até traz isso, né, como enfatizar essa questão, tipo, o que fazer, porque muitas pessoas às vezes não dão uma certa importância e acabam se automedicando, colocando colírios, sem uma prescrição médica. Exatamente. Apesar de ser algo que acontece de repente e não causa sintomas, por trás disso pode ter alguma situação como o paciente está com a pressão do corpo, né, muito elevada, está muito hipertenso e de fato na consulta a gente já identifica e encaminharia para um clínico geral tratar isso, ou o paciente pode estar com a pressão do olho muito alta, né, ou mesmo ter tido algum outro tipo de sangramento associado a esse da superfície. Por isso a importância do exame, né, não se automedicar e achar que vai ficar tudo bem, né? Doutor, nos exames de rotina, tem como prever a possibilidade de acontecer um derrame ocular? Por esse derrame acontecer principalmente em pacientes que têm sintomas irritativos nos olhos, então seriam fatores de risco que a gente pode identificar para o acontecimento desses derrames, né? Mas prever se vai acontecer ou não somente pelo exame físico, dificilmente, mas sim pelos principais fatores de risco. Pacientes hipertensos, pacientes que usam remédios anticoagulantes, que está sendo bem comum agora na pandemia, porque é um tipo de tratamento para o Covid, usar uma medicação anticoagulante, né? Então esses pacientes com fatores de risco, e pacientes muito alérgicos, que coçam muito os olhos, também tem mais chance de acontecer isso.
Então, principalmente focar nos fatores de risco e evitar eles, né? Já fica um alerta, né, para quem tem esse costume de coçar os olhos, porque realmente os nossos olhos é uma área muito sensível e muitas vezes não damos a determinada importância. Exatamente. Né? Então, às vezes, um simples coçar de olho pode acabar ocasionando o derrame ocular. Exatamente. E coçar os olhos é muito importante falar para o público que coçar os olhos é algo muito danoso, porque o olho, apesar dele ser uma estrutura forte, apesar de delicada, o coçar o olho pode desencadear tanto ajudar o desenvolvimento de um ceratocone, que é uma doença da córnea, tanto causar catarata, pessoas que coçam muito os olhos de forma frequente ao longo de anos podem desenvolver catarata de forma precoce e também um fator de risco importante para descolamento de retina. Então evitar ao máximo coçar os olhos, né? Evitar colocar a mão nos olhos até por conta da pandemia, mas coçar o olho é um fator de risco importante para todas essas doenças. Né? Doutor, atualmente as pessoas vivem muito, né, com os olhos no computador, no smartphone. Exato. Isso pode trazer alguma complicação para os olhos? O principal que tem acontecido, que a gente tem visto muito no consultório, são os sintomas irritativos. Ardência nos olhos, o olho vermelho ao final do dia, lacrimejamento. Então, principalmente esses sintomas estão diminuindo a qualidade de vida, de certa maneira, das pessoas em geral. Mas já foi comprovado em alguns estudos recentes que há uma associação entre o uso constante da luz azul, que é a luz que sai das telas, há uma associação a doenças, a gente intensificar doenças como catarata, podem aparecer de forma mais precoce, como degeneração na retina, então ainda não está bem estabelecido essa associação entre a luz do smartphone e essas doenças. Porém, foi mostrado nesses estudos que há uma chance maior desse desenvolvimento. Pessoas que já têm uma predisposição dessas doenças, desenvolver essas doenças de forma mais precoce do que deveriam acontecer. Doutor, sobre a questão do derrame ocular, né? Caso uma pessoa realmente venha a ter esse tipo de derrame, qual seria o melhor tratamento? O melhor tratamento é procurar o oftalmologista, né? Mas geralmente o nosso tratamento é aliviar alguns sintomas, se de fato a pessoa não está com a hipertensão alta, se a pessoa usa um anticoagulante, a gente vai indicar refazer alguns exames de sangue para ver se a dosagem do anticoagulante está de fato correta para aquela pessoa, então ir num clínico geral para isso, né? E dos olhos a gente vai aliviar os sintomas de forma usando colírios lubrificantes, fazendo compressas geladas para ajudar na reabsorção do sangue, mas se de fato for um derrame pontual, localizado na superfície do olho, é uma situação que ela é autolimitada, ela vai melhorar, esse sangue ele vai reabsorver sozinho, em torno de cerca de 10 dias leva para essa reabsorção. Doutor, o derrame ocular ele pode trazer consequências graves? O derrame ocular, esse superficial que a gente está comentando, que é esse sangramento na parte de fora do olho, não gera consequências graves, né? É uma situação autolimitada que esse sangramento ele vai reabsorver sozinho. Porém, ele pode estar associado a um sangramento intraocular, e esse sim é um sangramento perigoso, que apenas o médico dilatando a pupila, fazendo o exame do fundo de olho, conseguiria identificar. Porém, quando há uma situação de sangramento intraocular dentro dos olhos, normalmente o paciente tem uma piora também da visão, né? E isso nos traria o paciente até de forma mais precoce ao consultório. Mas o derrame ocular superficial, geralmente ele é uma situação autolimitada. E tem como evitar que isso aconteça? Esse derrame possa vir a acontecer? A principal forma de evitar é não mexer nos olhos, né? A principal forma é não coçar os olhos, evitar situações que realmente nos causem algum desconforto no olho, né? Mas também pessoas que têm a hipertensão arterial, a pressão alta, devem manter a pressão controlada, isso é um fator de risco para isso. Pacientes que usam anticoagulantes, né? Esses remédios que afinam o sangue, fazerem consultas periódicas, né, fazerem exames laboratoriais para ver se a dosagem está certa, e também pessoas que fazem muita força na academia, né, que
baixam muito a cabeça mais do que a cintura e levantam peso, também tem mais chance de desenvolver esse derrame. Então, evitar essas situações, isso é o principal para não acontecer o derrame ocular. As pessoas, obviamente, fazem seus exames de rotina, mas acredito que deve ser um pouco raro as pessoas fazerem exames de rotina indo ao oftalmologista, né? Acho que quem faz muito isso é realmente quem usa óculos ou algo do tipo. Mas pessoas que não têm, que não usam óculos, é importante também que pelo menos uma vez ao ano, 2 vezes ao ano, a pessoa Perfeito. vá visitar o oftalmologista. Exatamente. Principalmente a gente começando lá na infância, na primeira infância, porque eu recebo muitos pacientes, crianças, depois dos 7 anos de idade. Ao nascer já é necessário fazer o teste do olhinho, né? Que o próprio pediatra já vai solicitar esse teste e a gente já faz o teste, mas a partir do 1º ano de vida deve ser feito o exame oftalmológico todos os anos, né? Independente se você tem sintoma ou não, se tem alguma doença ou não, porque existem muitas doenças silenciosas que de forma precoce a gente consegue identificar. O principal, o nosso maior medo, né, é a principal doença que é a número 1 em cegueira irreversível no mundo, que é o glaucoma. Então, o glaucoma é uma doença que geralmente ela não dá sintomas, o paciente não percebe, quando já está com sintomas, a doença está muito avançada. E por ser uma doença neurológica do nervo óptico, acaba que é uma forma irreversível de perda de visão. Por isso que a gente sempre fala aqui no Doutor Me Consulta que o melhor remédio é a prevenção. Com certeza, disparado. Olha, doutor Eduardo, ele atende lá na Clia Mais, né? Nossa Exatamente. Parceira aqui. Tem excelentes profissionais que vão estar cuidando da sua saúde. Então, se você precisa de um oftalmo, é só ir até a Clia Mais, conversar com o doutor Eduardo. Será um prazer. Que ele vai esclarecer tudo que você precisa saber. Muito obrigada, viu, doutor? Obrigado a vocês, foi muito satisfatório estar aqui, fico muito feliz. A gente que agradece, obrigado por compartilhar de todos esses seus conhecimentos. Obrigado. E as portas aqui do Doutor Me Consulta estarão sempre abertas a vocês e até um próximo programa. Obrigado. Olha, hoje o Doutor Me Consulta vai ficando por aqui, mas antes eu convido você a participar do nosso programa. Encaminhe suas perguntas, suas dúvidas sobre qualquer tipo de patologia para o número da produção que está aparecendo aí na sua telinha, que os nossos médicos aqui do Doutor Me Consulta estarão de prontidão para esclarecer todas as dúvidas de vocês. Acompanhe também o Doutor Me Consulta nas redes sociais. E é isso, por hoje a gente vai ficando por aqui, mas a gente volta no próximo programa trazendo muita informação sobre saúde, bem-estar e prevenção para você. Até lá!